Bom, mas acertando isso, é natural que o colega que está nos ouvindo aqui consiga ir avançando, fechando mais negócios, fechando mais Uhum. contratos. Chega uma hora que o tempo dele está escasso e aí ele precisa de mais tempo, ele precisa de equipe, né? Ele precisa de pessoas trabalhando. E aí o que era uma vez um grande desafio, que era conseguir clientes, agora ele tem um outro desafio, que é conseguir equipes, né? Ter equipe, né? Ter pessoas trabalhando. Uma das grandes questões que talvez nunca tinha caído no radar dele é a palavrinha chamada cultura organizacional, porque ele acredita que não, é só fazer uma proposta, a pessoa já sabe o que tem que fazer, e é claro, isso é óbvio que tem que ser assim, não, é óbvio que tem esses valores aqui, não, isso aqui a gente não negocia, a postura que o escritório acredita isso aí é óbvio, né, é uma coisa que todo mundo que entrar aqui já vai saber e vai funcionar automático, né, e não dá uma devida atenção, né, na questão da cultura. Então, talvez quem já tá vivendo isso, né, com equipe, já tá bem familiarizado com a importância desse termo, mas porventura quem ainda está sozinho, tem um sócio ou ainda a equipe é pequena, o que você poderia adiantar assim sobre essa importância da cultura para o advogado já colocar isso no radar dele? Por que ele deveria se preocupar com isso? Precisa existir uma preocupação e uma transformação já dentro da advocacia desde o momento que ela nasce na sua vida, baseada na cultura organizacional. Eu sempre digo que um grande erro dos advogados é ir construindo a sua advocacia como um castelo de cartas. E eles vão construindo, colocando cartinha em cima de cartinha, e sob qualquer vento que passe, tudo se derruba, tudo cai, e ele precisa lá recomeçar. Tenho certeza que um monte de gente já passou por isso e passa por isso. E qual que é o grande equívoco? Por que isso acontece? Primeiro, porque as pessoas não constroem os seus castelos em bases sólidas relacionadas à gestão e não usam a cola para que isso tudo funcione e que fique grudado, coeso, certinho, que é a cultura organizacional. Se alguém me perguntar, Thaís, o que é cultura organizacional? A cultura organizacional é o conjunto de falas e comportamentos que existem dentro do seu negócio até quando você não está lá. A cultura organizacional, ela é algo que supostamente é abstrato e eu poderia comparar com o vento. Você sabe que o vento existe, você não o vê, mas você sabe que ele existe. E quando ele passa, você sente ele quente, você sente ele frio, mais rápido, menos rápido, você sente ele mais abafado, você sente tudo isso. A cultura organizacional é a mesma coisa. Eu brinco que a cultura ou ela fede ou ela cheira. E você precisa organizar o seu negócio para que tudo tenha o seu cheiro. A sua cultura organizacional precisa ter o teu dedo. Aqui no escritório, as petições elas são estabelecidas de uma forma, eu respeito a maneira que as pessoas têm de escrever, mas existe um padrão que precisa acontecer para que quando o juiz lá recebe a minha petição, ele fique na dúvida se fui eu que escrevi, se foi o Humberto que escreveu, se foi o Roberto, se foi a Maria, se foi o João, se foi o José. Ele precisa ficar nessa dúvida porque, na verdade, não é a pessoa que está naquele negócio, mas é a própria cultura organizacional, é a liga, é aquele cheiro, é aquele aroma. A cultura, ela precisa estar baseada em valores muito bem determinados e muito bem vividos. Não adianta eu, como líder e fundadora do meu negócio, dizer para as pessoas que elas precisam ser comprometidas, por exemplo, se eu não sou comprometida. Não adianta eu dizer para as pessoas que elas precisam ser éticas e honestas se eu não for. Tenho certeza que no site de todo mundo aí tem missão, visão e valores. E todo mundo coloca isso como se fosse uma obrigação para ter no site. E tem só para ter no site. Eles não vivem a missão, nem a visão e nem os valores. Todas as pessoas que entram no meu escritório passam por um momento de integração. Nesse momento eu conto a história do escritório, eu faço com que essa pessoa entenda em qual time que ela vai jogar, porque ela está entrando para o nosso time. Então a gente tem que entender, a gente é um time mais agressivo, a gente fica mais no ataque, mais na retaguarda. O que a gente é? Qual que é o nosso estilo? Eu preciso comunicar isso como gestora, como chefe, como líder para essa pessoa. E aí, quando a pessoa começa a entender a história do negócio, eu digo para ela o que a gente vai fazer. E a missão e a visão servem muitas vezes quando esse cara tiver uma dúvida, numa tomada de decisão. Para qual caminho que eu vou seguir aqui nesse processo? Se ela tiver em mente a nossa missão e a nossa visão, ele vai lembrar qual a resposta que ele precisa dar, qual a decisão que ele precisa tomar. E, principalmente, viver todos os dias os valores. Eu digo para todos que entram, eu tô te dando aqui, te falando quais são os valores desse negócio. E isso aqui não se negocia. Não cabe negociação, não cabe quebrar. Quebrou um valor, acabou a confiança, acabou o relacionamento. E isso é muito sério.
Porque as pessoas, elas flexibilizam muito. Eu vejo muitos mentorados meus dizendo assim, o cara, ele é arrogante, ele é agressivo com as pessoas do escritório, ele não é legal, ele chega atrasado, ele não sei o quê, mas é um cara bom, ele vende, né? O cara é bom, né? ele faz a petição boa. Fala, beleza, mas você quer uma pessoa que tenha o conjunto, ninguém é perfeito, mas você não pode negociar a cultura do teu negócio. Se a pessoa não tem fit cultural, ela não vai conseguir ficar e você também não. É como se o teu vento tá fresquinho e o dela tá quente. Começa um incomoda o outro. Então, tem algumas coisas que são muito importantes e apesar de parecerem muito abstratas, precisam ser vividas desde o primeiro momento. A cultura, um monte de gente pode copiar suas petições, um monte de gente pode copiar seus fluxos internos, mas copiar a tua cultura organizacional ninguém consegue, porque isso é um mix de coisas que acontecem aqui e só aqui, dentro do meu negócio. Posso te dar todas as dicas do mundo, mas a cultura, ela precisa ter a essência, ela precisa ter a autenticidade dos fundadores do negócio. E isso vai se moldando. Também tem uma cultura, uma certa flexibilidade. Em alguns lugares que você precisa ser extremamente rigoroso em relação aos fluxos internos. Já outros, não tanto. Já outros, aqui no meu escritório, por exemplo, todo mundo tem responsabilidade em me trazer novas ideias. A gente tem uma cultura voltada para a inovação. Eu quero o tempo inteiro que você recrie coisas que eu já criei. E com isso, a gente vai agregando valor, entregando mais para o nosso cliente. Isso é tão importante quanto você todos os dias bater meta de venda, bater meta de petição, enfim. A cultura organizacional é algo que precisa estar todos os dias na vida do advogado empresário, do advogado empreendedor. Com certeza. Essa questão da cultura, no início, é bem comum o advogado que não teve problemas com isso ainda, não dá muita atenção. Ele cadastra ele contrata, né, pelo currículo. Não, chegou aqui, Isso. não, é bom, um currículo bacana, né? E ignora comportamento. E aí, logo, o problema tá instalado, né? Então, se a pessoa não tem os valores, né? Vamos supor que o sucesso do cliente é um dos valores inegociáveis. E aí, o camarada não tá nem aí, não atende o cliente direito, mas, às vezes, assim, bate a meta, entrega ali no prazo, né? Mas, puxa, ele tem um desalinhamento ali. Isso aí, a cada dia que você não toma uma decisão que vai precisar de estômago, que seria o desligamento, né? Contrata-se muito por competências e os desligamentos quase que unânimes são por comportamento. Enfim, enquanto não toma uma decisão nesse sentido, assim, os problemas no escritório são os mais diversos, né? A pessoa contrata ali fazendo até uma analogia com a música, né? Com a orquestra, contrata um excelente solista. Beleza, tecnicamente é impecável. Mas na sua advocacia você tem uma orquestra para administrar. Então, como que o relacionamento com a equipe interpessoal, se não tiver alinhado os valores, isso aí vai causar uma confusão, um problema. Fica o reforço aí, o advogado que não está atento a esse tema, cultura organizacional, dá uma olhada, que isso é tão importante quanto o tema atrair clientes. Isso aí é uma coisa que cedo ou tarde você vai ter que dar uma atenção muito especial nesse sentido. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!